Aqui estão os 8 eventos cronológicos da profecia bíblica. Por favor, curta e compartilhe este vídeo para todos. Obrigado, caros amigos, por apoiarem este ministério. Pensem em Jesus enquanto vos apresento a ordem dos acontecimentos dos últimos dias. Quão perto estamos do fim? Uma parte significativa do livro do Apocalipse está cumprida, mas as que dizem respeito à nova ordem mundial e à marca da besta são futuras e estão prestes a acontecer. Dentro do evangelicalismo, durante os últimos 150 anos, o método futurístico de interpretação cresceu para dominar, mas isso é um grave erro. A profecia bíblica deve ser interpretada por um método histórico, porque profecia é história cumprida. Satanás sabe que, se ele pode destruir o método, ele pode destruir a compreensão da mensagem. A mensagem final de Deus só pode ser transmitida através do método historicista de interpretação. O livro é uma explicação das profecias de Daniel e do Apocalipse, a partir de uma perspectiva historicista, seguindo o método historicista de interpretação profética e colocando Jesus no centro da profecia. Aqui estão os 8 marcos cronológicos dos eventos finais dos últimos dias. Evento número 1. Anticristo ferido. Apocalipse 13, verso 1. Então eu estava na areia do mar e vi uma besta se levantar do mar. E vi uma de suas cabeças como se tivesse uma ferida mortal. Esta ferida mortal foi dada pela França, quando o Papa Pio VI foi feito prisioneiro pelos exércitos de Napoleão Bonaparte em 19 de fevereiro de 1798. Após a sua recusa em renunciar seu poder temporal, Pio foi feito prisioneiro e transportado para a França. Morreu 18 meses depois, vítima de violência. O pequeno chifre, o anticristo, governou de 538 d.C. a 1798. Ele pisoteou as verdades do santuário, assim como o anjo explica a Daniel. 1798 começa o tempo do fim. Lendo em Daniel capítulo 8, verso 9. E de um deles saiu um pequeno chifre, que é o anticristo, que cresceu grandemente em direção ao sul, ao oriente e à terra gloriosa. Mas ele me disse: entende, filho do homem, que a visão se refere ao tempo do fim. Além disso, o mesmo panorama pode ser visto em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 11. Em Daniel 7, o chifre mata os santos de Deus por um período de 1260 anos. Em Daniel 11, versículos 31 a 39, encontramos uma descrição do mesmo período, só que agora o chifre pequeno é chamado de Rei do Norte. Lendo a Bíblia, mas no tempo do fim, 1798, o Rei do Sul, que é o comunismo ateu na Revolução Francesa, surge contra o Rei do Norte, o papado, e dá-lhe a ferida mortal. Mas então nos dizem que o Rei do Norte recupera seu poder e mais uma vez sai para matar os santos de Deus. Isto em Daniel 11, 40 a 45. E aqueles que não receberem a marca da besta serão mortos. Evento número 2. O julgamento começa. Daniel 8, verso 13. Então ouvi um santo falando a outro:
O santo disse àquele que falava com ele: até quando será a visão sobre os sacrifícios diários e a transgressão da desolação, a entrega tanto do santuário quanto da hóstia para ser pisoteado? E ele me disse: por 2.300 dias. Então o santuário será purificado. De acordo com o santuário hebraico de Daniel 8:14, combinando com Levítico 23, verso 27, o 10º dia do 7º mês era o dia da expiação, que cai em 22 de outubro de 1844. Deus restaurará as verdades do santuário sobre os 10 mandamentos, o batismo, a justiça pela fé e muitas outras verdades que foram derrubadas pelo chifre pequeno do anticristo. Em Daniel 7, verso 10, Deus, o Filho, encontra o ancião de dias, Deus o Pai. O tribunal se assenta e os livros são abertos. Abertos porque o julgamento começa lá no céu. Jesus fez uma mudança do lugar santo para o lugar santíssimo, assim como o sumo sacerdote no santuário terrestre realizava no dia da expiação. Apocalipse 22, verso 12. Venho depressa, disse Jesus, e a minha recompensa está comigo. Para saber qual será a recompensa a dar, uma investigação deve ser realizada com base no que está escrito nos livros. Pergunta: quais são esses livros que estão abertos? Nossas boas ações estão escritas no livro de lembrança, Malaquias 3,16. Por assim dizer, Deus tem outro muro de Jericó no céu, na forma de escrita. Esse registro do caráter, da identidade pessoal ou da individualidade de cada pessoa é cuidadosamente preservado nos livros celestiais. Evento número 3. Período de transição dos Estados Unidos. Apocalipse 13, versículo 11. Então vi outra besta saindo da terra. Esta besta tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. A fala semelhante a um dragão é uma referência ao discurso enganoso e sedutor da serpente no jardim do Éden. Gênesis 3, 1-5. Assim como os profetas são os porta-vozes de Deus, esse poder do fim dos tempos é o porta-voz de Satanás. Os falsos profetas na Bíblia afirmam ser representantes de Deus, com uma mensagem de Deus, mas eles levam as pessoas para longe de Deus. Há apenas um poder que apareceu na história no período pós-medieval, que se encaixa na descrição do pedaço do Apocalipse capítulo 13. Os Estados Unidos da América protestantes. Os chifres representam reis e reinos ou governos. Daniel 7, 24, Daniel 8, 21. Eles representam os 2 princípios que regem a América: a liberdade civil e religiosa. Este poder terrestre, com a discrição de Cristo, o Cordeiro, exercerá toda a autoridade da primeira besta, a besta papal. Os Estados Unidos, neste momento, estão no período de transição. É por isso que você tem o nacionalismo cristão. Os Estados Unidos estão tentando usar a religião para controlar o governo. Temos agora um presidente católico dos Estados Unidos que é um forte apoiante do Papa Francisco, Joe Biden. Evento número 4. A aplicação da lei dominical. Apocalipse 13, versículo 12. E ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e aqueles que nele habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. João diz que a besta terrestre cumprirá todas as ordens da primeira besta, o papado, e fará, significa força, o mundo adorá-lo e receber a sua marca. Quando a questão das alterações climáticas se tornou uma questão mundial, repararão que o papado esteve fortemente envolvido na sugestão de soluções para a crise. E o ponto principal é impor um dia de descanso chamado Movimento do Domingo Verde, em prol da preservação do ambiente.
Biden também é um forte defensor da campanha verde de Roma. Eles não veem que se um governo protestante sacrifica os princípios que o tornaram uma nação livre e independente e, através da legislação, traz para a Constituição princípios que propagarão a falsidade e ilusão papal, eles estão mergulhando nos horrores romanos da Idade das Trevas. A lei sendo legislada e a aniquilação de dissidentes não é um cenário estranho na Bíblia. Toda esta cena espelha Daniel 3, que descreve o rei Nabucodonosor ordenando ao povo do seu reino, sob ameaça de morte, que adorasse a imagem dourada que ele erigiu. Assim como no tempo de Daniel, a adoração à imagem dourada era imposta por um decreto legislativo, também no tempo do fim, a demanda pelo culto popular será apoiada pelo poder civil, forçando toda a terra a adorar a besta do mar ou ser morta. Apocalipse 13, verso 15. Foi-lhe concedido poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Evento número 5. A marca da besta recebida. Apocalipse 13, 17. E para que ninguém compre ou venda, a não ser aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqueles que sucumbirem à pressão exercida por esta instituição receberão uma marca com o nome da besta na mão direita ou na testa. Receber a marca da besta significa pertencer à besta e adorá-la. A marca da besta, portanto, é uma antítese do selo de Deus. Apocalipse 14, verso 1. Assim como o selo identifica aqueles que pertencem a Deus. Assim, a marca da besta identifica aqueles que pertencem e adoram a besta e recebem sua marca. E a imagem da besta é formada nesta fase. Evento número 5. Satanás falsifica o retorno de Cristo. Apocalipse 13, verso 13. E opera grandes sinais, de modo que faz descer fogo do céu sobre a terra aos olhos dos homens, e engana os que habitam na terra por meio daqueles milagres. O ateísmo é ver e acreditar. Como você pode fazer um ateu se unir ao anticristo? Um enorme milagre. O ato culminante no grande drama do engano no fim dos tempos, quando Satanás se fará passar por Cristo numa tentativa de falsificação da segunda vinda. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará como um ser majestoso, de brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Ele cura as doenças do povo. E então, em seu caráter pretenso de Cristo, afirma ter mudado o sábado para o domingo e ordena a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Este é o forte engano quase dominador. Satanás enganará os próprios eleitos. Mateus 24, verso 24. E os cristãos só serão capazes de detectar a falsificação pela palavra objetiva de Deus. Se eles se baseiam em sentidos humanos subjetivos, eles serão enganados. Evento número 7. Grande tempo de tribulação. Neste evento, Miguel se levantará. Miguel é o nome militar de Jesus. E a sua intercessão veste no lugar santíssimo. Daniel 12, verso 1. Naquele tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que vela pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação. Este é o grande momento de tribulação para os ímpios, pois Deus derramará sua ira sobre aqueles que têm a marca da besta. Apocalipse 14, versículo 9. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou nas mãos,
Ele mesmo beberá também do vinho da ira de Deus. Apocalipse 15, versículo 8, reflete essa ideia, dizendo-nos que, antes que as 7 últimas pragas sejam derramadas sobre a rebelde humanidade, o ministério mediador de Cristo no céu será concluído. A porta da oportunidade acabará por se fechar e o destino de cada pessoa será decidido. Evento número 8. A segunda vinda de Jesus. Onde estamos na linha do tempo profético dos últimos dias? Estamos entre Apocalipse 13, versículos 11 e 12. Eu acredito que Deus está testando esta geração final. Uma geração que eu acredito que testemunhará a segunda vinda de Jesus. E nossa maior motivação para nascer de novo é estar com Jesus por toda a eternidade. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai-o. É todo o dever do homem. Por favor, digite na seção de comentários: eternidade com Jesus. Nossa única segurança está na palavra de Deus. Caminhe com Jesus hoje, amigo, e que todos nós continuemos a buscar a verdade na profecia bíblica.